Infertilidade conjugal. Como o urologista ou andrologista podem ajudar no tratamento? Olá, sou Thiago Serra Davi, urologista andrologista. Primeiro, o que é o conceito de infertilidade conjugal? É aquele casal que tem relações sexuais frequentes por mais de um ano e esse neném não aconteceu ainda. Então, muitas vezes o casal fala, doutor, a gente está tentando ter filhos há 2 meses. E aí eu pergunto, mas há quanto tempo vocês têm relação sexual sem nenhum tipo de proteção? Sem camisinha, sem DIU, sem anticoncepção oral? Ah não, doutor, tem 10 anos que a gente já tem relação sexual mas a gente só está tentando tem 2 meses. Eu falei, não, vocês estão tentando tem 10 anos, mas tem 2 meses vocês estão querendo ter filhos. Porque o conceito fala que é quando você tem as relações sexuais desprotegidas e o filho não aconteceu, isso sim é infertilidade conjugal quando se passou o período de 1 ano. Sabendo que temos o diagnóstico de infertilidade conjugal, é importante relembrar que para ter filhos eu preciso do espermatozoide e do óvulo. Então, como que o urologista ou andrologista pode ajudar no tratamento? Melhorando a produção do espermatozoide ou mesmo encontrando o espermatozoide quando ele não é encontrado no espermograma, quando não é encontrado no ejaculado. Esse paciente tem um diagnóstico de azoospermia. Então, o urologista vai fazer como para ajudar esse casal? Primeiro, e muito importante numa consulta de infertilidade conjugal, história clínica. A gente tem que saber diversos pontos da história desse paciente. Se esse paciente já fez algum procedimento cirúrgico, se esse paciente usou algum medicamento que pode interferir na fertilidade, como anabolizantes, medicação para queda de cabelo, finasterida, quimioterapia, radioterapia, diversas outras medicações que podem interferir. Se esse paciente tem relações sexuais, porque também já encontrei pacientes no meu consultório que não conseguiam ter filhos pelo simples fato do paciente não conseguir ter relações sexuais. Parece óbvio, mas acontece e chega no consultório isso. Então é muito importante saber da frequência sexual do casal. Esse casal que eu acabei de falar, o marido trabalhava em uma plataforma de petróleo. Ele ia para casa de mês em mês. Então, quando eu chegava lá, não tinha essa oportunidade de conseguir ter a relação sexual durante o período fértil. É muito importante saber da frequência sexual, se esse paciente consegue ter uma ereção capaz de completar o ato sexual. É muito importante saber se ele tem alguma doença associada. Agora, é importante relembrar do Covid. Estamos passando ainda pela pandemia, se Deus quiser, acabando, saindo dessa pandemia, mas alguns trabalhos mostram que o próprio Covid pode ter interferência na produção seminal, na produção de testosterona e pode também levar a problemas na reprodução. Se você não tem uma produção seminal adequada, se você não tem a produção de espermatozoides de forma adequada, pode comprometer a reprodução. Então, é muito importante que, além da história, o exame físico seja completo. Como que é o exame físico no paciente que está investigando infertilidade conjugal? Muito importante, examinar a genitália, pênis e testículos. Se o pênis tem uma boa conformação, às vezes o paciente tem uma doença de Peyronie. O que é doença de Peyronie? É o paciente que tem um pênis torto, curvo, que pode acontecer de impossibilitar ou impedir uma relação sexual. O paciente pode ter alterações no testículo, o paciente já teve um trauma testicular, por exemplo, não tem mais um testículo, ou o testículo é atrófico, né? Um testículo pequeno, de pequeno volume, com pouca capacidade de produzir espermatozoides. O paciente pode ter varicocele, que é a principal causa de infertilidade masculina tratável. Então, é uma alteração, é um problema, uma doença que a gente pode identificar no exame físico e propor um tratamento. Então, não podemos deixar de fazer um exame físico adequado para tentar buscar alterações que possam gerar informação para um tratamento adequado. Então, depois que fizemos uma história clínica adequada e um exame físico adequado, a gente começa a montar hipóteses diagnósticas. A gente pode ter desde alterações morfológicas, né, que eu digo alteração, o paciente não tem uma estrutura, por exemplo, você faz o exame físico, não identificou o ducto deferente, que é o ducto que leva o espermatozoide até o ducto ejaculatório. Então, no exame físico, você já consegue identificar uma alteração morfológica, funcional do paciente. Então, você pode identificar alterações morfológicas, você pode identificar alteração de comportamento, como o caso anterior que eu citei do paciente que não conseguia ter relações sexuais.
Você pode ter que lançar mão de exames laboratoriais também para identificar alterações genéticas, alterações hormonais, que também são possíveis causas de uma infertilidade conjugal. E o tratamento, como é que vai seguir o tratamento? Vai depender muito de qual foram as alterações que a gente identificou. Eu costumo dizer em uma consulta de infertilidade conjugal que normalmente o casal que não conseguiu ter filhos ainda são pequenos detalhes que, quando vão se juntando do casal, uma pequena alteração do homem, uma pequena alteração da mulher, e quando vão se juntando, não permitiram que eles tivessem filho ainda. Então, muito importante que a gente consiga buscar quais são esses motivos, quais são essas alterações, para saber se essa alteração existe um tratamento adequado e conseguir identificar e conseguir jogar qual o tratamento ideal para cada paciente. Então, se você gostou desse conteúdo, se isso esclareceu alguma dúvida ou se você tem mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo, faça sua pergunta, dê o seu like e a gente está à disposição. Muito obrigado.